Agora, o que fazer com as crianças durante as férias, né? Principalmente quando está frio lá fora, como nesses dias. Manhã Total contou com a ajuda aí de uma psicóloga que traz dicas para atividades lúdicas com a meninada, viu? E quem vai contar isso pra gente agora é a Vasti, que está com a Valéria. Já tô vendo um monte de brinquedo aí, né, Vasti? De ficar doido. Mônica, nós estamos aqui num momento tão nostálgico, lembrando aquelas coisas que a gente fazia. E que eu vou falar uma coisa pra você, eu tenho certeza que os meninos de hoje também adorariam fazer. Mas a Valéria, que está acostumada com isso, pode me dizer melhor. O problema é que falta essa oportunidade para ele às vezes, né, Valéria? Isso é fato. O fato da gente poder oferecer opções, oferecer alternativas, eles abrem mão de qualquer coisa para poder estar interagindo, porque todos esses jogos, todos esses brinquedos, pressupõem uma relação estabelecida, pressupõem um outro, seja um outro amiguinho, seja um outro familiar, pai, mãe, irmão, mas pressupõe uma relação. Aí me diz uma coisa, por exemplo, filho único ou o primeiro filho da casa. E às vezes eles cobram mesmo a presença do pai. A gente quer que eles brinquem sozinhos, né? Pra gente poder correr e fazer alguma coisa. Aí entra a televisão, porque é a única coisa que mantém eles quietos e sozinhos. Ou seja, a gente precisa dar esse tempo mesmo. Não tem como querer que a criança brinque sozinha. Eu acho que ela pode experimentar, né, se conhecer, entender o que ela gosta de brincar. Ela pode brincar sozinha, mas ela está convocando esse olhar do outro. Ela está convocando a presença. E é importante que a gente entenda que sim, a gente precisa de um certo tempo para respirar, mas aquela fase do desenvolvimento é fundamental a interlocução, o olhar, o olho no olho, para ser constitutivo de subjetividade mesmo. E aí, como é que a gente faz isso? Então, tô lá na cozinha, tô lavando minha louça, viu? E os meninos estão de férias. E aí, tá lá brincando, mamãe, corre aqui, mamãe. Tem que ter esse jogo de cintura e essa paciência para tentar equilibrar as coisas. É fundamental conseguir estabelecer algumas prioridades. Em algum momento, talvez a louça possa esperar. E aquele pedido daquela criança, ele é importante para ela naquele momento. A louça, eu posso escolher lavar daqui 10, 15 minutos, não vai fazer um grande prejuízo. Agora, estar presente, estar realmente disponível naquela relação com aquela criança, isso sim deve ser tido como uma prioridade. E aí, a gente pode criar esses momentos a partir de coisas muito simples. A gente, às vezes, tende a querer elaborar demais. Mas o simples conquista, né? É a partir do simples, é exatamente isso. E é muito comum eu escutar dos pais e dizendo, mas meu filho não larga o tablet, não larga o computador, não larga o telefone. E eu pergunto, ele tem alternativas? Ele tem outras opções que sejam mais enriquecedoras? Ele tem opção, sim, os dias estão mais frios, mas os dias estão lindos. Ele tem opção de desfrutar do sol, desfrutar do ar e desfrutar da presença de outras pessoas, de conhecer como brincar com o próprio corpo, pula corda, bambolê, bicicleta, patins, skate. A gente tem um clima na região que favorece muito isso. São dias um pouco mais frios, mas são dias muito confortáveis. Não tem muita chuva, são dias com sol incrível e ar na cara, vento na cara, sol, isso tudo é muito saudável. E ó, para aqueles pais que às vezes falam assim, não tenho criatividade, eu não sei brincar, eu já não sei como é que é isso. Tem até livro, né, que ensina. Tem livro e se o pai não tem criatividade, confia que a criança tem. A criança tem. Se a gente tiver o mínimo de disponibilidade de estar realmente presente, eles vão criar, eles vão provocar, eles vão produzir. E daí tem inúmeras possibilidades, tem massinhas caseiras, inclusive, que a gente pode fazer. Desenhos, escritas, contação de histórias. Eles criam fantasia, um pedaço de toalha vira uma fantasia. Um sapato da mãe vira fantasia. Um vestido da mãe, um blazer do pai vira fantasia. Então, tudo pode ser criado. Basta a gente estar disponível que eles nos convocam. Olha os exemplos que ela trouxe aqui, gente, de brinquedos muito simples e que tem uma função muito importante também, né? Mesmo dentro de casa, dá pra gente desenvolver bastante a imaginação, a criatividade, o raciocínio das crianças, que tem o jogo da memória, tão fácil, tão simples, né? Tem tantos tipos diferentes, dá até para fazer também, né? Exatamente, e eles adoram poder produzir os próprios brinquedos. Basta a gente ver quando chega alguma atividade da escola e que a professora propõe fazer uma maquete, construir um joguinho. O fato de eles poderem mostrar qual é o desejo, qual é a vontade de criar aquilo e convocar alguém da importância na vida dele para participar disso,
Isso é muito enriquecedor no desenvolvimento saudável emocional dessa criança, mas é muito saudável para a família. Estabelecer, tem muitos jogos, eu tomei esse cuidado de convocar muitas opções de jogos. Tem jogos de tabuleiro que a família inteira pode brincar. Brincar de mímica, brincar de adivinhações. Então, opções tem. Basta a gente, como adultos responsáveis por essas crianças, estarmos de fato disponíveis nessa relação. Ela trouxe aqui pra gente algo que eu não vi há muito tempo e ela ainda comentou, né? Tem muita criança que nem sabe o que é e a carapuça serviu, porque lá em casa eu acho que ele não sabe o que é bolinha de gude. Então, resgatar essas coisas que divertiram a gente também pode ser uma boa, né? É incrível. E eles se divertem muito. A possibilidade de permitir que, nesses casos em que as crianças não conhecem esse brinquedo, permitir que eles construam as próprias regras. Criar uma regra que é pertinente para aquela relação. Então, isso vai para além de qualquer manual, isso vai para além de qualquer tutoriais de YouTube, vai além de qualquer jogo, qualquer opção eletrônica. E é legal também a gente buscar, às vezes, brinquedos que tragam coisas que até lembrem a escola, mas de uma forma divertida, né? Poxa, tá de férias, mas não precisa ignorar completamente as relações com a escola, né? Então, o dominó, que ao invés de um personagem que eles gostam muito, que traz os números, vai criando essas associações também, para não causar uma ruptura muito grande na hora de voltar, né? Até porque a criança, na fase de escolarização inicial, a escola ela tem que estar internalizada em todos os processos da vida, ela tem que estar presente em todos os contextos. Então, quando a criança começa a introjetar os primeiros conceitos matemáticos, os primeiros conceitos de fonemas e de linguagem, isso tem que estar presente no dia a dia. Porque se tiver uma ruptura muito drástica entre sala de aula, instituição e em outros contextos, isso não estiver colocado de forma leve, de forma natural, é provável que essa criança tenha alguma dificuldade de estabelecer vínculos com essa instituição. Então, enquanto eu estou em casa ou em outros contextos, vivendo uma vida extremamente lúdica, sem nenhum tipo de contato com o universo de aprendizagem, a gente vive segundo o princípio de prazer. O que vai me dar mais prazer? Mais prazer. Brincar traz para eles também responsabilidade na medida ideal para eles? Claro! Se eu ensino meu filho, por exemplo, que existe hora para brincar, hora de cumprir com obrigações, hora de cumprir com tarefas. E seja guardar depois, Exatamente. Né? Terminei de brincar, cada coisa tem o seu devido lugar, eu vou ensinando conceitos muito importantes para o desenvolvimento dele. Maravilha. Olha, Mônica, eu vou te falar, é um puxão de orelha que eu acho que toda mamãe, todo papai, quando a gente fala nesse tema, é complicado porque mexe naquela palavrinha-chave da gente, que é o tempo, né? Para educar bem, para brincar com as crianças, é preciso dispor de tempo com elas, né? Isso que é importante. Isso que é importante, priorizar o tempo. E o tanto que é gostoso. A gente, né, quando se brinca com os filhos, eu imagino, eu lembro da minha mãe e do meu pai brincando comigo, é algo que você leva para o resto da vida, né? Obrigada a você, As crianças envolvem a gente, né? É verdade. A Valéria também, viu? Obrigada por essa prosa boa. Obrigada mesmo.